Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar. E um vídeo até que eu não costumo. Bom, vocês sabem que eu faço cobertura mais da base do Sub-17 e do Sub-20. Esse ano tentarei fazer uma cobertura mais aprofundada do Sub-15 também, então 15, 17 e 20. No ano passado eu fiz alguns jogos do 15, mas não todos, porque realmente eu já expliquei aqui a situação algumas vezes, às vezes falta tempo, às vezes é um critério que eu tinha por serem atletas tão mais jovens e às vezes para não colocar um certo tipo de pressão em cima de uma análise que às vezes as pessoas acabam colocando quando os resultados não vêm, enfim. Mas esse ano eu vou tentar fazer a mais 15, além do 17 e do 20, por conta de uma geração que é muito boa. Não que a última não fosse, a do ano passado, os meninos que agora se tornaram sub-16, tipo o Ignacio, um atacante argentino, o Cauã, lateral esquerdo, que é português, mas veio para o Brasil muito cedo, só que ele até já foi convocado para a seleção portuguesa, enfim, outros nomes aí que a gente já falou bastante ao longo do ano passado. Não que esses não fossem uma boa geração, que agora, a geração 2011, são os meninos que completam 15 anos esse ano, ela é melhor, supostamente, né? Tem muitos jogadores bem interessantes aí, jogadores que são muito bem vistos dentro do clube, então por isso eu vou tentar acompanhar mais esse ano. E fiz essa introdução toda para falar sobre o desempenho dessa geração já na primeira competição do ano, que foi a Copa Victor, que acabou hoje. O Santos acabou até perdendo para o Botafogo a final da Série Prata, ficou em... É que, na verdade, a Série Prata é meio que uma disputa de terceiro lugar, né? O Santos acabou ficando em quarto no campeonato aí, mas teve a segunda melhor campanha até no geral, melhor que a do vice-campeão Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, a final ouro foi Palmeiras e São Paulo. São Paulo ganhou por 1-0. Até vi o final desse jogo. E o Santos, infelizmente, não teve transmissão, tá? Porque essa competição ela substitui a Copa Puma, que é o Palmeiras que organiza. Tanto que as sedes foram a Academia de Futebol do Palmeiras, a Arena Barueri, enfim. Então, o Santos disputou a final ouro foi São Paulo e Palmeiras. O Santos disputou a final prata com o Botafogo, foi 1-1 o jogo, nos pênaltis o Santos acabou perdendo. Mas fiz essa introdução toda para falar sobre essa Copa, porque eu conversei bastante, o desempenho do Santos foi bem elogiado e tal. Em que pese que teve a única derrota do Santos foi bem feia, e a gente vai falar disso também rapidinho aqui, tá bom? Antes, só peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser também, torne-se membro do canal, isso te dá direito a acessos a vídeos exclusivos, né, e conteúdos também antecipados, ou seja, que vão entrar no ar de repente primeiro para o pessoal do clube de membros, para depois para o público no geral, tá? Se você quiser. Se não, pelo menos o like e a inscrição, não esquece. Já parto para falar da competição, porque o Santos teve uma campanha aí de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O empate hoje foi esse da final da Série Prata, tá? E era uma competição com dois grupos, né? Os grupos era tipo assim, o grupo A enfrentava o grupo B. Bom, melhor dizendo, né? Um grupo enfrentava o outro, né, na primeira fase, e a final eram os vencedores dos grupos. E os segundos melhores fariam a final da Série Prata, que foi essa entre Santos e Botafogo. O grupo do Santos tinha o São Paulo, né? Que acabou indo para a final da Série Ouro, né? Porque o São Paulo teve uma campanha de... O São Paulo foram 5 vitórias. Na primeira fase foram 4 vitórias, né? 4 vitórias e 1 empate. O Santos teve 4 vitórias e 1 derrota. E aí, na final, o São Paulo acabou vencendo, o Santos acabou empatando, enfim. Então, por isso que a campanha do Santos foi melhor. Foi a segunda melhor no geral, mas que acabou indo para essa final da Série Prata, tá? Por exemplo, o Palmeiras, que fez uma campanha de ir para a final, o Palmeiras venceu 4, perdeu 1 e na primeira fase, e na final perdeu outra. Então, tipo, na somatória geral, a campanha do Santos acabou sendo melhor, entendeu? É por isso. Meio confuso, mas acho que deu para entender, né? Tanto que o grupo do Santos teve Ibrachina, São Paulo, Vitória e o Referência. Só que, como eu falei, a gente enfrentava outro grupo, então a gente enfrentou Palmeiras, Botafogo, Guarani, Sport e Red Bull Bragantino. E os resultados, pra, de repente quem não viu, foi o Santos venceu na estreia o Sport por 1-0, gol do Kaique Costa de falta. Depois vem a única derrota na competição, e que realmente foi uma derrota muito feia, e eu tenho até algumas coisas de bastidor para falar dessa derrota, que foi o 6-0 para o Palmeiras, um jogo muito complicado. O único que transmitiu até, né? Brincadeira também, né? Mas tá bom, faz parte.
Depois o Santos goleia o Bragantino por 4-1, gols do Heitor Prado, do Marques, do Isaac Miranda e do Kleber. Kleber Oliveira, tá? Depois o Santos vence o Botafogo por 4-2, com gols do Kaique Costa, do Isaac Miranda de novo, do Marques também de novo, e o Caleb. E o último jogo foi da primeira fase, foi 1-0 em cima do Guarani, gol do Cauã Siviero. E hoje, na final da Série Prata, o Santos empatou em 1-1, gol do Kaique, de novo de falta. Kaique Costa, lateral esquerdo, fez 2 gols de falta nessa competição. Ele fez 3 gols, mas 2 de falta, né? 2 desses gols contra o Botafogo, os de falta foi um contra o Botafogo e um contra o Sport na estreia. Então, uma campanha legal, de uma geração que... Legal, menos a derrota que foi feia, óbvio. Mas é uma geração que tem muitos bons nomes que provavelmente vocês vão ouvir falar bastante ao longo do ano. Por exemplo, o Isaac Miranda, o Marcelo, que inclusive tem um vídeo aqui dele no canal, o Marcelo que é zagueiro, é muito bom zagueiro. O João Padovan, que é lateral direito, que dizem que é muito bom. E esse eu digo dizem porque eu nunca vi particularmente o João jogar, então pretendo assistir também ao longo desse ano. O próprio Kaique também é bem elogiado, o Kaique Costa. E até tiveram nomes que não jogaram, por exemplo, o Juan Xavi é um meio-campista que é muito bem elogiado e ele não atuou nessa competição. Então, é um outro nome aí também que eu pretendo, até estava planejando, eu não sei se eu cheguei a montar, mas eu não cheguei a postar ainda esse vídeo, que era o jogo de base sobre ele, porque é um jogador também que surgiu aqui no futsal em Santos e tal, no Grêmio Metal também, quem é daqui da Baixada sabe o que é o Grêmio Metal, é o clube dos metalúrgicos de Santos, né? Mas qualquer um pode jogar, obviamente, lá. Né? Então, passou por lá, depois chega no Santos, e é um jogador bem elogiado, bem interessante, um meio-campista bem técnico. Enfim, então, tem outros nomes aqui também, mas que a gente vai ver muito ao longo do ano. Eu quis só trazer porque realmente é interessante a gente falar para ficar de olho. É uma geração que tem tudo aí para ter bons desempenhos, para ir evoluindo muito ao longo desse ano, porque também tem outro porém. É uma geração que, apesar de muito técnica, tem alguns jogadores que precisam maturar bem mais fisicamente, especialmente, tá? A gente pode ver, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, a diferença física é bem grande. Técnica nem tanto, o time do Palmeiras é muito bom, mas não é tão absurdo assim, o do Santos também é. Contra o Bragantino também, que é um clube, né, que é uma empresa, tem um perfil de contratar jogadores, não é, que parece que eu quero desmerecer o trabalho do Red Bull, não é isso, da Red Bull, né, é que eles prezam muitas vezes por jogadores que sejam técnicos, mas também muito físicos, que tenham potencial de evoluir na questão técnica, mas que já sejam um pouquinho mais bem preparados, né? Às vezes você vê os times da Red Bull, perdão, especialmente o Bragantino, que eu já vi algumas vezes, sub-17, sub-20, você fala, caraca, a molecada é grande, tipo, uma molecada que 17, 18, 19 anos, que parece que tem mais idade, até porque são bem fortes. Enfim, e o Santos estava atrás desse quesito físico. E aí eu não acho que seja uma questão pode até ser um pouquinho de prezar mais pela parte física, mas eu acho que é também questão de desenvolvimento do atleta, né? Às vezes alguns maturam um pouquinho mais tarde fisicamente, é um pouco normal. Mas é um time muito, muito talentoso, então, por isso que eu quis falar aqui. E aí até para falar também sobre a questão do que eu falei, teria alguns bastidores, né, do jogo contra o Palmeiras. Claro que é um resultado atípico, né? Muito feio, não pode acontecer de forma alguma, mas tiveram atletas que sentiram no vestiário lesão, um pouco de nervosismo também, né? Teve atleta que passou mal no vestiário antes do jogo, então assim, acho que tem todo um contexto ali. De novo, não é nem querendo dar desculpa, até porque esse tipo de competição, né, cidade começando o ano, não é para a gente ter cobrança em resultado. Óbvio que não pode acontecer um 6-0, mas é só explicando mesmo a situação. Então, aconteceu essas situações. Mesmo nos jogos, ainda terminando do lado físico, que eu esqueci de falar uma coisa, mesmo nos jogos em que o Santos foi muito bem, tipo o Botafogo, o Santos vence por 4-2 na primeira fase, o lado físico fez diferença. Como não transmitiu esse jogo, eu fico com a apuração de que eu fui conversar. Me falaram que o Santos criou para fazer muito mais. Mas, fisicamente, sofreu um pouquinho também. Então, mesmo nas vitórias, isso atrapalhou. E claro, teve a questão também, o Santos não pagou hospedagem lá, né? Então, os jogos foram em Barueri, em São Paulo, mas
subia e descia todo dia, tá? Não que seja uma grande viagem, de Santos para São Paulo dá uma hora e pouca, dependendo de onde for o jogo, 2 horas. Para Barueri um pouquinho mais, mas não muito mais também. Então, tem esse desgaste, não é lá grande coisa, mas cansa, sabe? Subir e descer todo dia é bem chatinho mesmo. Subir e descer, que eu digo subir a serra, tá? Porque Santos fica na Baixada Santista, obviamente. Então, basicamente é isso. O que deu para ficar sabendo foi que o desempenho foi considerado interessante, um bom desempenho, não só pelas vitórias, né? Porque, como eu falei, foram 4 vitórias, mas dentro dessas vitórias o Santos realmente jogou bem. Tipo, até do Guarani, por exemplo, o Santos fez só 1-0. Me falaram que foi uma partida para 3-4. O Santos acabou perdendo muitos gols. Então, claro, isso é uma coisa que precisa ser corrigida ao longo do ano, né? Vai começar o Paulista. É um contexto um pouco diferente também. Você sair do futebol do sub-14 para o 15, começa a ter um nível um pouquinho mais de entendimento maior do jogo que você precisa ter. Inclusive, na entrevista que eu fiz aqui com o Vinícius Marques, né, técnico do sub-20, ele fala muito bem disso. Tipo, a diferença do sub-11, 12, 13, chega no 14 é uma coisa, no 15 já é outra, você vai para o 17 já é uma outra mudança ainda, e para o 20 já é quase nível profissional. Então ele explica bem essas diferenças. E eu acho que tem um corte disso aqui no canal até. Ou não, mas tem na entrevista com o Vinícius. Porque é um contexto ali de você precisar entender algumas nuances do jogo, não só táticas, como de mentalidade mesmo, do 14 para o 15, que começa a ser interessante na hora de pensar ali os meninos que, pô, esse aqui de repente vai seguir realmente no nível profissional, esse aqui já nem tanto. Então, enfim, então, é isso. Queria falar desse desempenho, o Santos acabou ficando, né, no quarto lugar, né, no geral ali. O São Paulo foi campeão da Série Ouro, o Palmeiras o vice, o Botafogo da Série Prata, o Santos o vice. Então ficou em quarto ali na teoria, vice-campeão da Série Prata, mas a campanha no geral, somando a pontuação do Santos, foi a segunda melhor, só atrás do São Paulo mesmo, que foi o campeão de fato. Então é isso. Basicamente é isso. Fique de olho nessa geração. É muito jovem ainda, como eu sempre falo, ainda é sub-15. Muita gente nem liga para isso, mas aí é aquele trabalhinho que a gente fala ao longo do ano inteiro, para evitar de acontecer o que acontece na copinha, né? Tipo, tudo bem, às vezes ninguém tem paciência, não tem tempo para acompanhar, mas a gente vai vendo desde cedo, acompanhando competições ao longo do ano, vendo vários jogos, várias situações, para não chegar só na copinha, ver 3 jogos e falar, esse aqui não presta, esse aqui serve. É complicado. Mas, enfim. Então é isso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã a gente está de volta. E fiquem de olho. Ao longo do ano a gente vai trazer bastante aqui essa geração, mas fiquem de olho nesses meninos aí, tá bom? Valeu, pessoal.